Olá, olá, meus alunos, minhas alunas aí de todo o Brasil, que estão focados nesse concurso aí da Polícia Civil do Maranhão. Preparei esse curso especialmente aí para vocês. É um curso gravado pós-edital, então está completamente atualizado. A gente vai trazer aqui um misto de teoria e questões. Como o prazo da prova, do lançamento do edital até a prova, foi muito curto, a gente vai focar mais em questões. Tem que ser um curso bem objetivo. Não pode perder muito tempo, porque vocês têm outras matérias também para estudar. A gente tem que focar naquilo realmente que tem aquele potencial de ser cobrado. A banca CESP não tem muitas questões sobre esse assunto, legislação específica do Maranhão, da Polícia Civil do Maranhão. O que a gente vai fazer? Vou fazer da mesma forma que eu fiz no concurso do TJ do Pernambuco. Eu mesmo vou criar algumas questões inéditas para vocês, no estilo da banca CESP-NB. Como a gente já trabalha com várias legislações federais, Lei 8.112, estaduais, municipais, então já tem aquele olhar para as pegadinhas, aqueles pontos importantes que as bancas gostam de cobrar. E é isso aí que eu vou focar nesse curso. No TJ do Pernambuco, consegui acertar 4 questões que estavam lá na prova com essas questões inéditas. A gente olha o conteúdo e verifica. Isso tem grande chance de ser cobrado. Por quê? Porque a gente já trabalha com outras legislações e conhece o estilo da banca organizadora. No caso, a banca de vocês, CESP-UNB. Então, como agora essa aula introdutória, eu vou trabalhar um pouco de teoria, alguns tópicos que eu achei interessante, que tem pegadinhas, eu vou pontuar as pegadinhas. É interessante que você esteja com o caderno aí do lado. Se quiser imprimir, o material está disponível aí para vocês, para ir anotando os pontos que eu falar que é pegadinha. Então, vamos lá, vamos começar esse curso aqui. Legislação específica da Polícia Civil do Maranhão. Para aqui as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, o e-mail, para qualquer dúvida que vocês tiverem, pode enviar lá. Não tenha vergonha nada de enviar dúvida, pode enviar a sua dúvida, porque a dúvida pode ser a questão da prova. Então você tem que tirar ela, não pode deixar passar de jeito nenhum. Então vamos iniciar aqui, começando a falar da Polícia Civil do Estado do Maranhão. A gente vai começar com a legislação da Polícia Civil, depois a gente vai trabalhar a legislação dos servidores públicos do Maranhão. Então, a Polícia Civil do Estado do Maranhão é o órgão integrante da estrutura da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Isso daí pode parecer uma besteira, mas já tem pegadinha nessa pequena frase. Por quê? Porque na prova pode dizer assim: a Polícia Civil do Estado do Maranhão é um órgão integrante da estrutura da Secretaria de Justiça, Secretaria de Estado de Defesa. E não, o nome da secretaria é Secretaria de Estado de Segurança Pública. A banca CESP, ela gosta muito dessas pegadinhas bobinhas. Se coloca lá Secretaria de Estado de Justiça, está errado. Porque na lei está falando Secretaria de Estado de Segurança Pública. Então, muito cuidado com isso daí. Primeiro tópico aí que você deve tomar cuidado. A Polícia Civil funcionará de forma integrada com os demais órgãos do sistema de segurança pública estadual, caso Polícia Militar, Bombeiros Militar, sob a coordenação do secretário de Estado de Segurança Pública. Então, na dica acima, a gente viu que a Polícia Civil é um órgão integrante da estrutura da Secretaria de Estado de Segurança Pública. E o secretário de Segurança Pública é quem vai coordenar ali a Polícia Civil. Então, muito cuidado com essas palavras, que está destacado aí, colorido, você deve ter uma atenção mais, porque pode ser a pegadinha da prova. Então, a Polícia Civil vai funcionar de forma integrada com demais órgãos de segurança pública, sob a coordenação de quem? Secretário de Estado de Segurança Pública. Aqui, outra dica bem simples. O Centro de Inteligência da Polícia Civil é subordinado ao Centro de Inteligência da Segurança Pública.
Bem simples, só para não causar nenhuma dúvida aí na hora da prova. Vamos agora falar dos princípios institucionais da Polícia Civil. Cuidado! Aqui não são princípios administrativos nem princípios penais. Os princípios administrativos é o quê? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os expressos. E tem os implícitos que por aí vai. Na prova, se perguntar quais são os princípios institucionais da Polícia Civil, são esses daqui, ó, que eu vou falar para vocês. Muito cuidado para não confundir. E quais são? Respeito ao Estado Democrático de Direito, defesa da cidadania e dos direitos humanos, hierarquia, disciplina, legalidade e probidade. Então, se na prova falar assim, são princípios institucionais da Polícia Civil, legalidade, hierarquia, moralidade, publicidade, impessoalidade, se falar de acordo com a lei, tal, são princípios institucionais, tá o quê? Tá errado. Porque de acordo com a lei, os princípios institucionais da Polícia Civil são esses 6 aqui. E você tem que memorizar. Quais são? Respeito ao Estado Democrático de Direito, defesa da cidadania e dos direitos humanos, hierarquia, disciplina, legalidade e probidade. Muito cuidado com isso daí na hora da prova. A banca pode querer confundir vocês com os princípios administrativos, princípios penais. Então, você tem que estudar ali separado, o que cada um é. Quando a banca perguntar, são princípios administrativos, é uma coisa. São princípios institucionais da Polícia Civil, é outra coisa. Então, fica bastante atento a isso daí. Agora, falar um pouco da estrutura da Polícia Civil. Integra a estrutura básica da Polícia Civil quem? Delegacia Geral da Polícia Civil, a Subdelegacia Geral de Polícia Civil, Centro de Inteligência da Polícia Civil e o Conselho de Polícia Civil. Isso aqui é muito importante você usar, porque a banca CESP ela pode querer incluir algum órgão que não está aí. E olha que tem 4, né? Ela pode pedir, pode colocar assim na prova. Integra a estrutura básica da Polícia Civil, exceto. No caso, ela está pedindo errado. Ela coloca esses 4 no item A, B, C, D. No item E, ela coloca outro órgão lá que não tem nada a ver. Então, é uma questão fácil. Né? Você tem que memorizar essa estrutura básica. Que é quem? Delegacia Geral, Subdelegacia Geral, Centro de Inteligência e o Conselho de Polícia Civil. Então, uma dica assim para facilitar a memorização. Primeiro, Delegacia Geral. Você já lembra, Polícia Civil tem a Delegacia Geral. Da Delegacia Geral tem a Subdelegacia Geral. Aí depois você lembra, tem mais 2C. Polícia Civil, você lembra, 2C. O primeiro C é o quê? Centro de Inteligência da Polícia Civil. E o outro C, Conselho de Polícia Civil. Então, integra a estrutura básica da Polícia Civil. Caiu na prova, você lembra? Delegacia Geral, Subdelegacia. Você lembra? Opa, tem 2C. É o Centro de Inteligência, Conselho de Polícia Civil. E a estrutura organizacional e as competências da Polícia Civil serão regulamentadas por decreto. Na prova, como é que pode ser trocado isso daí? Pode falar o seguinte: a estrutura organizacional e as competências da Polícia Civil serão regulamentadas por lei. Opa, tá errado, porque na lei diz que é por decreto. Então, fica atento a essa dica aí, memoriza princípios institucionais, estrutura da Polícia Civil, são tópicos que são frequentes em prova. Então, você tem que memorizar, tem que ficar atento na hora da prova, não errar uma questão dessa e gabaritar todas as questões que forem cobradas de legislação. Agora vamos falar um pouco da direção da Polícia Civil. A direção da Polícia Civil é exercida pelo delegado geral. Você viu lá, Delegacia Geral. Esse delegado geral é que vai comandar ali
entre aspas, a Polícia Civil, vai tomar de conta da direção da Polícia Civil. E está diretamente subordinado ao secretário de Estado de Segurança Pública. Óbvio, né? Já que a Polícia Civil é um órgão integrante da estrutura da Secretaria de Estado de Segurança Pública. O delegado da Polícia Civil, delegado-geral, ele está diretamente subordinado ao secretário de Estado de Segurança Pública. O delegado-geral, ele vai ser nomeado por livre escolha do governador que escolhe quem é que vai ser o delegado-geral, mas tem alguns requisitos. É uma escolha livre, mas tem que respeitar várias regrinhas. Primeiro, o candidato lá, eu vou me candidatar ao cargo de delegado-geral. O que deve acontecer? Vamos ler aqui tudo, depois eu explico. O delegado-geral será nomeado por livre escolha do governador para um mandato de 2 anos, dentre os integrantes ativos da carreira de delegado de Polícia Civil, com no mínimo 8 anos de efetivo exercício no cargo, constante de lista sexta votada pelos integrantes ativos da carreira, encaminhada pelo secretário de Estado de Segurança Pública. E esse tópico aqui tá cheio de pegadinhas aqui. Cheio. Pegadinhas bobas, quais são? Primeiro, dizer que o delegado-geral, o mandato dele é de 3 anos. Pronto. Primeira pegadinha bestinha, já pega muita gente. Mandato de 2 anos. Outra coisa. O tempo aí que deve ter de efetivo exercício. Na lei fala, delegado de Polícia Civil com no mínimo 8 anos de efetivo exercício no cargo. Muito cuidado, por quê? Porque na Polícia Civil, na Polícia Militar, desculpa, fala muito de 10 anos. E se você fez o concurso aí da Polícia Militar do Maranhão, Polícia Militar do Piauí, pode estar com esses 10 anos aí na cabeça. E cobrar lá na hora da prova, você pensar que também é 10 anos. Mas não. Aqui na Polícia Civil, para se candidatar ao cargo de delegado-geral da Polícia Civil, porque quem vai escolher é o governador, deve ter no mínimo 8 anos de efetivo exercício no cargo. 8 anos como delegado, para poder ser o delegado-geral. Muito cuidado com isso daí. Então, vamos sintetizar como é que ocorre isso daí. Vamos fazer tipo um mapa mental aí na sua cabeça, porque fala aqui de lista sextupla, né? Votarem os integrantes da carreira. Vou pegar aqui um slide em branco para explicar como é que vai funcionar. Então, eu quero escolher o governador geral. Como é que vai ocorrer? Os integrantes ativos da carreira, cuidado, colocar ativos até em negrito. Ativos, quem está aposentado não vai votar nesse caso. Integrantes ativos da carreira, eles vão votar e formar uma lista sextupla com 6 nomes e vão encaminhar essa lista ao secretário de Estado de Segurança Pública, porque o secretário vai mandar para o governador é que vai escolher. E para o requisito é no mínimo 8 anos de efetivo exercício do cargo. E aqui o mandato é de 2 anos, admitido uma recondução. É como se fosse uma reeleição, né? Então, no caso, ele pode ficar 2 anos, mais 2 anos, total de 4 anos. Mas para estar na prova, o mandato é de quantos anos? O mandato é de 2 anos. E é admitido uma recondução, 2
mais 2. Então, muito cuidado com isso. Eu vou voltar porque é importante. É cheio de pegadinhas. Tá aqui. O delegado geral será nomeado por livre escolha do governador. Cuidado! A prova pode falar que o delegado vai ser escolhido, nomeado por livre escolha do secretário. E não, é livre escolha do governador para um mandato de 2 anos, dentre os integrantes ativos da carreira de delegado de Polícia Civil, com no mínimo 8 anos de efetivo exercício no cargo. Constante de lista sexto, votada pelos integrantes ativos da carreira, encaminhada pelo secretário de Estado de Segurança Pública. Vou sintetizar novamente. Tome muito cuidado, fique atento para entender. Os integrantes ativos da carreira vão votar. Vamos supor que eu tenho 50 delegados. E eu tenho que escolher o delegado geral. Desses 50 delegados, vai ter uma votação. O pessoal vai lá, vota. Não, eu quero isso, vota em fulano, vota em fulano. Eu pego os 6 mais bem votados. Forma a lista sextupla. E passo para o secretário. Olha, secretário, está aqui. Fizemos as eleições dos delegados aqui do Maranhão, delegado de Polícia Civil do Maranhão, e esses 6 foram os 6 mais bem votados. Está aqui. Agora o senhor vai passar essa lista para o governador. Para o governador, dentre esses 6, escolher um. Para facilitar a escolha do governador. O senhor tem 100, 200, 300, 1000 delegados de Polícia Civil no Maranhão. Só um exemplo aí. Vai ter a votação, eu pego 6 mais bem votados. Esses 6 eu passo, ó, tá aqui a lista, entregue para o secretário passar para o governador. E o governador vai olhar os 6 e vai escolher um. Para participar da votação, o delegado tem que ter no mínimo 8 anos de efetivo exercício no cargo. Muito cuidado com isso daí. Sintetizou aqui, fez um mapa mental aí na sua cabeça, fez um mapa mental ali escrito, e só sintetizando. Primeiro, faz a lista, passa a lista para o secretário repassa para o governador escolher, porque a nomeação é por livre escolha do governador. Para o mandato de 2 anos, é permitida uma recondução, mais 2. Agora, para poder ser votado e ser escolhido delegado geral, tem que ter no mínimo 8 anos de efetivo exercício no cargo. Falando mais um pouco aí sobre o delegado geral, já falei essa primeira dica aí, será permitida uma recondução por igual período. Havendo empate na votação, será indicado para compor a lista C o servidor que tiver maior tempo de exercício no cargo de delegado de Polícia Civil do Estado do Maranhão. Como assim? Vamos supor que o 6º e o 7º empatou ali. Os 2 estão em 6º, com 50 votos, por exemplo. E agora? Eu tenho o primeiro da lista, tenho o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Mas 2 empataram em 6º. Teve 2 pessoas que tiveram a mesma quantidade de votos e estão empatados. Como é que eu vou escolher? Não pode ter 7 pessoas na lista. Só pode ter 6. O critério de desempate é o servidor que tiver maior tempo de exercício no cargo de delegado de Polícia Civil do Estado do Maranhão. Então, tem 2 pessoas empatadas, A e B. O A tem 15 anos como delegado e o B tem 10 anos. Empataram. Quem é que vai ganhar? O A. Por quê? Porque ele tem maior tempo de exercício. Ele tem 15 anos e o B só tem 10. Então, apesar de estar empatado, o A vai compor a lista e o B vai ficar fora da lista. Como o cargo é uma livre escolha do governador, ele pode escolher quem ele quiser lá da lista sextupla, também pode tirar na hora que ele quiser. Como informa aí, o delegado geral poderá ser exonerado a qualquer tempo, por conveniência da administração estadual. Cuidado, a administração estadual. A prova pode trocar com administração federal, administração municipal. E não, a administração estadual. Então, fica bastante atento a essas regrinhas aí.
Como tem a delegacia geral, tem a subdelegacia geral também. Vamos falar agora do subdelegado geral, que também vai ser escolhido pelo governador, dentre os integrantes do cargo de delegado de polícia. Aqui no subdelegado não falou nada de lista. Falou que o subdelegado vai ser escolhido pelo governador dentre os integrantes do cargo de delegado de polícia. E, nada mais óbvio, que o subdelegado geral é o substituto do delegado geral, em suas ausências e impedimentos, podendo exercer outras atividades delegadas por este. É como se fosse, entre aspas, vice. Então, o governador escolhe o delegado geral, escolhe o subdelegado geral. É como se fosse um vice do delegado geral. Com isso, a gente finaliza aqui essa primeira aula. Eu falei, vamos mesclar teoria e questões. Eu trouxe tópicos da legislação muito importantes, que eu acredito ser pegadinha na hora da prova. Na próxima aula vamos trabalhar questões da aula de hoje e de outros tópicos. Porque alguns assuntos a gente vai trabalhar na teoria, outros a gente vai trabalhar dentro das questões. Vou fazer questões inéditas de vários assuntos, e aí a gente já está fazendo uma revisão, já está estudando ele, porque a gente vai resolver a questão e lá na questão eu vou falar um pouco sobre aquele tema. Então a gente vai ficar, nosso curso ser baseado dessa forma. Tivemos essa primeira aula introdutória, depois a gente vai falar a legislação lá do estado, dos servidores do estado do Maranhão. A gente vai trabalhar ainda outras aulas com essa legislação da Polícia Civil. Vai ter a próxima aula de questões, depois tem outra de teoria e questões, depois vem outra de questões, teoria, por aí vai. Sempre de forma objetiva, de forma tentando sintetizar o assunto para não ficar muito cansativo, porque a próxima você tem outros assuntos para estudar, mas também não pulando assunto demais, só fazendo com que a gente já consiga acertar as questões da prova aí, acertar as questões da banca CESP-UNB. Como eu já falei, qualquer dúvida aí pode entrar em contato e bons estudos aí para vocês. Forte abraço.